Oi pessoal, aqui sempre trancamos as portas da nossa casa para nos proteger. Mas você sabia que quem realmente nos protege é Deus? Salmo 127:1 diz: Se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não protege a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Claro que temos que trancar as portas da nossa casa, mas antes de tudo devemos crer que quem nos protege é Deus, Ele que nos livra do mal. Tchau, pessoal. Saudades. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Obedecer é mais que importante, é
Bom dia, crianças! Sejam bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical. Nós vamos estudar um pouco mais da Palavra de Deus hoje, tá certo? Primeiro, vamos decorar o nosso versículo do dia, tá? Está lá em Provérbios 3, versículo 5, parte 1. Eu falo e vocês repetem, tá bom? Vamos lá. Confie no Senhor de todo o teu coração. Provérbios 3, 5, parte 1. Vamos mais uma vez? Confie no Senhor de todo o teu coração. Provérbios 3, 5, parte 1. Muito bem. Agora, eu quero saber se vocês lembram do personagem Moisés, aquele que livrou o povo do Egito, abriu o Mar Vermelho. Deus usou ele para livrar o povo do Egito, ele abriu o Mar Vermelho para fazer o povo passar. Vocês lembram dele? Bem, quando ele faleceu, quem começou a liderar Israel foi Josué. E depois que Josué faleceu, o povo de Deus ele ficou sem líder. E isso fez muito mal ao povo de Deus. Acabou se afastando do Senhor. E quando ela começou a se afastar do Senhor, os seus inimigos começaram a vencer as guerras, porque quem dá a vitória aos inimigos de Israel era o Senhor. O Senhor mesmo levantou juízes. Quem eram os juízes? Será que vocês sabem me dizer quem eram os juízes? Bem, os juízes eram aqueles que livravam o povo de Israel das mãos de seus inimigos. Eles eram como se fossem libertadores, sabe? E nós vamos falar de dois juízes, Gideão e Sansão, tá certo? Bem, vamos começar por Gideão. A sua história está lá na Palavra de Deus, no livro de Juízes, capítulo 7, capítulo 6 ao capítulo 8. O povo de Deus se afastou do Senhor. Então, os midianitas invadiram as terras. E o que eles faziam? Eles roubavam tudo o que era plantado em Israel. O povo passava necessidade por causa deles. Durante 7 anos foi assim. Então, o povo se arrependeu e começou a clamar ao Senhor por uma ajuda. E o Senhor, nosso Deus bondoso, respondeu eles, chamando uma pessoa, Gideão. Um dia estava Gideão trabalhando, se escondendo dos midianitas para que eles não roubassem sua comida. E então um anjo do Senhor apareceu a ele, dizendo: Gideão, o Senhor é contigo, homem valente. E mandou que fosse até os midianitas para defender o povo de Israel. Ele seria o novo juiz. Vocês acham que Gideão era forte, rico, alguém de muitas posses? Não. Gideão era da família mais pobre do vilarejo dele. E ele era o menor da família dos pais dele. Você pode pensar em... mas como é que Deus quer um homem fraco, pobre? Porque Deus, ele até prefere os mais fracos, para que não seja a força dele, mas a força de Deus na vida dele. Gideão ficou impressionado com tudo que o anjo falava e pediu um sinal a Deus para saber se ele realmente estava com ele. Foi preparar uma comida bem gostosa para o anjo e então algo extraordinário aconteceu. Fogo saiu desse alimento. Ele pediu outro sinal a Deus para que ele mostrasse que estava com ele. Disse em seu pensamento: Senhor,
Se realmente estás comigo, que amanhã esta lã que deixarei aqui esteja molhada e ao seu redor seco. No outro dia, tudo o que ele pediu aconteceu. A lã estava molhada e ao seu redor seco. O Senhor realmente estava com ele. Depois de ter certeza que era realmente Deus que tinha chamado ele, através desses sinais, Gideão obedeceu a Deus e chamou um exército para lutar contra os midianitas. Haviam muitos homens e poderia ser que eles achassem que foi pela força deles que eles ganharam a vitória. E Deus não queria isso. Então disse a Gideão: há muitos homens, envie alguns para casa. E ele confiou no Senhor, apesar de saber que as tropas inimigas eram muitas, e disse aos que eram tímidos e medrosos que voltassem. E eles voltaram. Um total de 22.000 homens. Dos 10.000 homens que sobraram, ainda era muita gente, e Deus queria que fosse um número menor. Então disse a Gideão que olhasse os homens que, como um cachorrinho, bebiam água no rio, iriam para casa, e os homens que se ajoelhavam e pegavam a água pelas mãos iriam com ele. Foi um total de somente 300 homens que beberam água ajoelhados. E Deus foi com esse exército de 300 homens contra muitas tropas dos midianitas. Eles subiram ao monte e tocaram as suas trombetas e vasos vazios, gritando: pelo Senhor e por Gideão! Pelo Senhor e por Gideão! E Deus fez o resto ali. Os midianitas começaram a atacar uns aos outros, e aqueles que tentavam fugir, o povo de Deus ia atrás deles. E assim, o Senhor deu os midianitas nas mãos de Gideão, e por 40 anos houve paz em Israel. Agora nós vamos falar de outro juiz chamado Sansão. Sua história está lá em Juízes, do capítulo 13 até o capítulo 16. Então, novamente, o povo, quando saiu o juiz que antecedia Sansão, o povo se esqueceu de Deus. E então, os filisteus começaram a atacar o povo. O Senhor permitiu que os filisteus atacassem o seu povo. E então, arrependidos, eles oraram e clamaram a Deus por misericórdia. E Deus levantou Sansão para lutar contra os filisteus. Eles já estavam sendo escravizados há 40 anos. A mãe de Sansão, ela era estéril, mas ela recebeu a visita incrível de um anjo. A senhora que nunca teve filhos agora dará à luz a um filho. Ele será nazireu, consagrado de Deus, e nele nunca deve passar navalha, ou seja, ele jamais deve cortar os seus cabelos, como sinal de consagração ao Senhor. E assim Sansão crescia na graça de Deus e se tornava cada vez mais forte. Sansão, ele era tão forte, mas tão forte, que ele foi lutar com o leão e matou o leão com suas próprias mãos. Também, Sansão era tão forte que ele pegou, certa vez, a porta da cidade e levantou ela na maior tranquilidade. Apesar de ser forte fisicamente, o seu coração e a sua mente não eram tão fortes assim. Ele desobedeceu a Deus, indo atrás das filisteias, coisa que não agradava ao Senhor, pois ele buscava mulheres fora do povo de Deus. Mesmo que Sansão tivesse desobedecido a Deus, o Senhor foi muito bondoso e não retirou a força nem deixou de fazer de Sansão um consagrado do Senhor, mas permitiu que Sansão continuasse com o seu poder
para que derrotasse os filisteus. Sansão se apaixonou por uma mulher chamada Dalila, e os príncipes filisteus descobriram isso e logo foram para essa mulher e ofereceram dinheiro para ela, para que ela descobrisse o que era que poderia deixar Sansão fraco. E então ela aceitou e foi atrás de descobrir o que era que poderia deixar Sansão fraco. Sansão, o que pode tirar as suas forças? O que realmente deixaria você fraco como qualquer ser humano? E Sansão, por 3 vezes, mentiu para ela. E ela testava à noite. Sansão, os filisteus vieram te pegar. Mas de todas as vezes ele escapava, porque o que ele dizia não era verdade. E ela continuava dia após dia, perturbando e perguntando a mesma coisa a Sansão. Começava a dizer: você não me ama, vive mentindo para mim, com certeza não me ama. Até que um dia, Sansão realmente se cansou e revelou a Dalila o seu segredo. O que pode me deixar fraco é se cortarem o meu cabelo. Desde criança não o corto. E foi isso que Dalila fez, cortou o cabelo de Sansão. E novamente o testou. Não, os filisteus vieram te pegar. Só que dessa vez Sansão não conseguia escapar. Os filisteus o pegaram e furaram seus olhos, deixando-o cego. A força do Senhor saiu de Sansão. E ele agora era fraco como qualquer homem. Os filisteus deram uma festa em comemoração à prisão de Sansão. Ele era a principal atração da festa. Colocaram Sansão nas colunas principais do templo. E ele orou ao Senhor: Senhor, me dê a minha força de volta, para que eu derrote os filisteus. O Senhor ouviu a sua oração e ele fez a força, voltou a Sansão. E todo aquele templo foi destruído. Sansão matou mais homens na sua morte do que em sua vida. Bem, crianças, quais então são os ensinamentos que a gente pode tirar dessa lição? Primeira coisa, sobre o poder da oração. Em toda a história, nós vemos como o povo de Deus, como Gideão, como Sansão, eles oram a Deus, eles confiam que Deus ouve a sua oração, mesmo eles falhando, né? O povo pecou e se voltava para Deus, e Deus perdoava. Gideão, ele se voltava para Deus para saber a vontade de Deus, sabendo que ele o ouvia. Sansão, mesmo caindo em pecado, ele orava a Deus, orou a Deus no final, e Deus, ele o atendeu. Assim, crianças, a gente poderá com fé que o nosso Deus nos escuta e atende a nossa oração segundo a sua vontade. A segunda coisa que nós aprendemos é que nós devemos obedecer a Deus como Gideão, fazer aquilo que a sua palavra diz e viver uma vida dedicada a Ele, para dar todo o louvor a Ele, para que Ele, nosso papaizinho do céu, seja engrandecido, seja louvado. Então, nós aprendemos sobre o poder da oração, sobre obedecer a Deus e viver uma vida totalmente entregue ao Senhor. Um cheiro, crianças. Bom domingo para vocês, viu?